viu? Ah, então tá bom, nono. Ei, Marconildo, vai ser 2 aulas seguidas, é? Ela disse que a gente teria que seguir o horário que ela determinou. Aí ela disse, vai ter que pegar e ser 2 aulas. Eu disse, tá certo. Mas olha aí a senhora, certo? Porque naquele dia, depois eu Ô, converso. Marconildo, tu não quer que eu te veja hoje, não? Tu só tá aparecendo os cabelos, é? Oxe, não tá aparecendo não, é? Ah, é que eu não tô olhando aqui não, desculpa. Ei, tua tecnologia nova já chegou? Chegou ainda nada? Eu tô esperando. A Mária, e o Correio mais de greve, agora pronto. Pronto, aí já deu, Deus. Aí são 2 aulas, viu? Vai ser em quê? No oitavo, é? Agora é nono, depois é oitavo. Aí depois sétimo e depois sexto. Hum. Viu? Então tá legal. Pronto, boa aula aí pro professor Gaudêncio. Uhum, tá, tchau. Tchau. Já. Foi sabido, né? Bom dia, professor Gaudêncio. Boa aula. Bom dia. Boa aula aí, nono ano. Olha, se o senhor perguntar a alguém e alguém não responder, o senhor me chame, que eu vou pegar, vou pedir para abrir a câmera, porque senão eu vou, e depois eu vou ver se está assistindo aula, porque tem gente que está vendo as coisas e está entrando na sala e está indo dormir. Aí a pessoa fica perguntando, o professor fica perguntando, fulano, quem descobriu o Brasil? Fulano, quem descobriu o Brasil? Fica só perguntando e ninguém respondendo. Ô, Marconildo, Oi. aquelas provas que você enviou para mim, não veio o sexto ano, não. Viu não, professor? Não, mas tinha lá. Eu botei, isso é tia Lúcia V. Eu botei sexto, sétimo, oitavo e nono. Pois a gente procurou aqui, não encontrou o sexto ano, não. Pois eu vou mandar agorinha para o senhor. Vou mandar direto Certo. pelo Olha, WhatsApp. e a questão daquela aula, a videoaula? A videoaula, aí o senhor vai ter que. Eu não fiz um e-mail para o senhor entrar lá no Google Sala de Aula, aí o senhor é que vai avaliar. Ela está lá embaixo. O senhor tem que procurar, ela está lá embaixo. Em vocês, certo. Peraí, vou olhar. E a recuperação? A recuperação, os meninos vão fazer no final do ano. Aí eu falo com o senhor depois sobre a recuperação. Quer dizer que aquelas 10 questões que era para recuperação não foi feita, não, não? Não, foi não. Está aqui guardadinha, digital. Tá certo. Tá bom. Aí Beleza, só isso mesmo. o senhor não precisa se preocupar, não, que eu vou lhe dar ela impressa, viu? Em desenho. Olha, você tem uma relação aí digitada dos alunos todinho das 4 turmas? Tem, eu não já passei lá naquele relatório, aquele mapa de notas. Não, ó, eu queria para mim colocar as notas As notas vão todinha. fazer a média, né? Porque eu botava as notas e levava para lá. Pronto, eu faço, aí eu envio ainda hoje para o senhor no WhatsApp de tia Lúcia. Tá certo, beleza. Tá certo? Tchau. Tá. Uau. Tchau. Meu telefone tá já morrendo. Mas quando chegar aqui, não falo, tio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Pronto, olha, vamos falar aqui sobre um assunto que a gente já viu, que a gente já tem alguma noção do que a gente é sobre a União Soviética. Que a gente falou que a União Soviética foi o primeiro país a adotar o sistema socialista. Aí depois houve a formação dela. Que começou, a gente vai falar da União Soviética de 1922 até 1921, o período que tudo que aconteceu com ela. A União Soviética surgiu com o fim do Império Russo, ou seja, era o Império, quando houve o desmembramento do Império,
Aí se formou quando houve o desmembramento do Império Russo, formou a União Soviética, onde ela estava socialista e foi formada por 15 repúblicas. Durante o decorrer do tempo, quando foi no final de 91, essas repúblicas se tornaram independentes. Houve a desintegração da União Soviética. O país deixou de ser uma monarquia para se transformar em uma república socialista. O direito à propriedade privada era eliminado, porque antes, como diz, uma característica do socialismo é que a propriedade ou é pública ou coletiva. Então, no socialismo não existe a propriedade privada. Ou é todo mundo trabalha junto em um sistema de cooperativa, ou é funcionário do Estado. Mesmo essas cooperativas têm o controle do Estado em si. O direito à propriedade privada foi eliminado, assim como foi extinta a propriedade sobre a terra. Não era mais permitida a livre concorrência. Características como da prática capitalista, que foi substituído pela a planificação econômica. Toda a economia passou a ser organizada por meio de planos elaborados pelos órgãos do governo, onde existiu o Partido Comunista, que era quem tinha o poder. Então, tudo que ia produzir era elaborado pelo Estado, onde a liderança era o Partido Comunista, e eles iam determinar o que ia produzir e também a quantidade. Uma das maiores promessas dos comunistas era extinguir as classes sociais, idealizando uma sociedade sem classe, onde eles queriam colocar todo mundo num nível só, sem classe alta, média e nem baixa. Todos tivessem um poder aquisitivo igual. Esse sonho, porém, não foi concretizado. Surgiu na União Soviética uma elite formada por membros do Partido Comunista e por altos funcionários das empresas estatais que passaram a concentrar o poder político e econômico. Quer dizer, o sonho do socialismo, como ele propriamente dito, não foi realizado, porque os grandes funcionários do Estado eram quem estava com o poder político e econômico. E os membros do Partido Comunista era quem tinha as melhores condições de vida. E boa parte da população não. Aí, com isso, foi com o tempo que os trabalhadores começaram a se reunir para dar o fim do socialismo, como aconteceu em 91. A sociedade soviética não conseguiu conquistar os caminhos da democracia. A Revolução instituiu de forma ditatorial a existência de um único partido, o comunista. No tempo do partido do socialismo, só existia um partido, que era o comunista, que era o Partido Comunista que tinha o poder do presidente, que comandava o socialismo. Não era permitido críticas ao partido, assim como foram extintos os direitos à livre manifestação popular. O período de maior recrudescimento do regimento ocorreu no governo de Stalin, de 1924 a 1953. E nesse período você não podia criticar o governo, e nem tampouco o partido, onde você ia aceitar tudo que o governo quisesse e que o partido quisesse, sem criticar eles. O sucessor
de Lenin foi Stalin. Governou a União Soviética com mãos de ferro por quase 30 anos. Durante o governo, os agricultores perderam as terras e foram criadas as cooperativas, Coquicus e Sovicus. Cooperativas e fazendas coletivas idealizadas por Stalin. Foi um período intenso de repressões e massacres coletivos para aqueles que não concordavam com as forças stalinistas. Quem não concordasse com a força do governo, do presidente, que no caso era Stalin, ia sofrer punição. Essas duas cooperativas, uma se trabalhava para dividir a produção coletiva, e a outra, você era o funcionário do Estado, que era o Estado lhe pagava e você trabalhava dentro da cooperativa. E numa, eles dividiam a produção. Stalin investiu fortemente na indústria de base e armamentista. Ele contribuiu mais para a fabricação de armas. A indústria de base é aquela que forma peça para outra fábrica, para outra indústria. E a armamentista como você já sabe pelo nome, é as de arma. E a de arma ia atrás de algum objeto ou de alguma peça na indústria de base, que são as grandes metalúrgicas que transformam o minério bruto em peça. Sob os governos, a União Soviética alcançou a condição de superpotência militar e, após a Segunda Guerra Mundial, transformou numa das funções hegemônicas da Guerra Fria. Porque a Guerra Fria, você já sabe o que foi, que era uma guerra ideológica entre o socialismo e o capitalismo. A União Soviética liderava o socialismo e os Estados Unidos o capitalismo. Os Estados Unidos tentando implantar o capitalismo no mundo e a União Soviética o socialismo. Então, esse período foi chamado de Guerra Fria. Nenhum dos dois enfrentaram diretamente. Eles intervinham em um país que estava querendo mudar do sistema. Os Estados Unidos entravam para defender o capitalismo e, do outro, a União Soviética lutava para defender o socialismo, para implantar o socialismo. Em contrapartida, se transformando em uma das duas maiores forças predominantes no mundo, a União Soviética deixou a população numa situação difícil, visto que não houve investimento na produção de bens de consumo, considerando de menor importância pelos estrategistas. A população soviética, em muitos momentos, enfrentou longas filas em busca de produtos básicos, como roupas, alimento, de higiene e limpeza. Então, a União Soviética só se preocupou mais em se armar na parte militar. Então, deixou os produtos de necessidade da população de fora. E, com o tempo, esses produtos começaram a faltar. Aí a população começa a se revoltar. Alguns produtos que não renovavam, onde você tinha lá, se aqui nos países capitalistas já tinha uma televisão colorida, lá ainda tinha a primeira inventada, criada. Se tinha um carro, também já estava ultrapassado, não procurava fabricar um modelo novo. Era tudo fora de moda, como a gente fala aqui. Já estava tudo ultrapassado, não renovava os seus produtos. Na década de 70, a economia soviética apresentou os primeiros sinais de enfraquecimento. Enquanto as sociedades capitalistas se fortaleciam por meio de revolução técnico-científica, com o avanço
compreender nos setores de comunicação, como a computação, a internet, a indústria eletrônica e química fina, o governo soviético, com o intuito de manter o controle sobre suas áreas de influência, investia pesadamente na indústria armamentista, sem, contudo, conter a burocracia e a corrupção interna, que mesmo ele deixou as outras áreas só na de armas, e dentro do Estado já aí vinha acontecendo a corrupção do próprio governo. E a população era esquecida. Então, com isso, já começou o descontentamento da população em fazer alguma coisa para a mudança do regime. Com a morte do líder da União Soviética, Lenin, em 64, o quadro já era grave. Aí se intensificou entre 1982 a 85, dois governos se sucederam nesse período. A decadência socioeconômica da União Soviética era irreversível. Era necessário mudanças profundas na estrutura do poder. Extremamente, o capitalismo explodia em novas descobertas científicas, intensificando a oferta de bens de consumo e de novas tecnologias. Ou seja, os países capitalistas criando novos produtos com alta tecnologia, e o socialismo na União Soviética parada, sem produzir nada novo. Então, daí começou a haver um conflito entre a população e o Estado. Além disso, os Estados Unidos lançaram projetos armamentistas de última geração, impossibilitando a União Soviética de acompanhar. Porque já os Estados Unidos, como eles estavam estudando, pesquisando, descobrindo novas técnicas, conseguiu fabricar mais armas, mais sofisticadas do que a União Soviética. E a União Soviética não teve condições de concorrer nem nessa produção de armas, que era tanto que ele já vinha se armando, que não fazia pesquisa. Enfraquecida militarmente, após sucessivas crises de abastecimento, a influência exercida pela União Soviética foi sendo minada, o que dificultava a manutenção dos países socialistas. Então, os países socialistas ligados à União Soviética já não continham grande poder para conseguir com o socialismo em si. Em 1985, Mikhail Gorbachev, que era o presidente dos Estados da União Soviética, quando ele assumiu, ele tentou implantar algumas reformas para que continuasse com o socialismo. Aí, Gorbachev assumiu como secretário-geral do partido. Sensível aos apelos populares de melhorar as condições de vida e na tentativa de reverter o quadro da estabilidade interna e extrema, e para permanecer com o socialismo, lançou dois planos, a Perestroika e a Glasnost. Que esses dois projetos, o plano de governo, era para que continuasse com o socialismo, para ver se conformava ou convencia a população a aceitar o socialismo. Perestroika quer dizer reestruturação econômica, onde esse plano dava abertura da empresa privada, diminuía só para ficar tanto a empresa pública como a privada. Então, o plano tinha por objetivo reorganizar a economia soviética, criando cooperativas familiares e buscando introduzir o sistema de congestão dos trabalhadores na direção das fábricas.
Então já aceitava o próprio trabalhador dirigir uma fábrica, sem ser aquele indicado pelo o governo. As cooperativas que produzissem coisa para as famílias em si, os produtos de subsistência. Já ao Gaslote, a transparência política, onde aceitava entrar uma empresa privada dentro do país. Com essa abertura, Gorbachev comprometia a ouvir o clamor da população e não reprimir manifestações contrárias ao governo. Também aceitar a crítica do governo, sem da população, que o governo aceitasse ser criticado, que antes não podia. E buscando também a opinião da população. Não ficar restrito só aquilo do Estado, e tudo que o Estado quisesse fazer, ninguém criticava. Era só dizer sim, mesmo que não concordasse. E a Glasnost veio para acabar com isso, para aceitar a opinião pública e as críticas vindo da população em si. Apesar da vontade de Gorbachev de reverter o caótico quadro interno, os planos chegaram tarde. No mundo, o enfraquecimento da União Soviética era notório, o que fortalecia a oposição nos diversos países do leste europeu. Internamente, as manifestações populares, aliadas ao apoio dado pelos presidentes das diversas repúblicas, exigiam a autonomia de cada uma delas e a aplicação de plenas liberdades democráticas. Em 8 de dezembro de 91, após o golpe e contra-golpes, sob a liderança de Boris Yeltsin, presidente da Rússia, os presidentes das outras repúblicas eslavas assinaram um tratado. O tratado era acabar com combinando todas as repúblicas de se tornar independentes e se acabar com a União Soviética. Eles se tornaram independentes e se formaram um país como existe hoje. Aí foi extinta a União Soviética e formando repúblicas independentes, países independentes. Aí foi constituído a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. E dentro da CEI, depois, eles foram se tornando, criando seu próprio governo. Aí, em 19... Aí surge a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Durante quase 70 anos, 15 repúblicas e diversas regiões autônomas vieram interligadas, política e economicamente, sob o controle do Partido Comunista. Com a desintegração da União Soviética, de uma forma repentina, essas repúblicas se tornaram independentes. Era necessário criar condições de se manter diante de uma situação de modo a permitir a plena soberania dos países. Foi iniciativa da Rússia, a maior e a mais influente das repúblicas, criou-se uma organização denominada Comunidade dos Estados Independentes. E por meio dela, 12 repúblicas comprometiam-se a estabelecer acordos e benefícios comuns. As repúblicas Bálticas, Letônia, Lituânia e Letônia não quiseram participar da CEI. Atualmente, a CEI conta com 11 membros, já que em 2008 a Geórgia abandonou a organização, uma represália ao apoio russo à independência das províncias separatistas da Ossétia e da Abkhazia. Então, essas repúblicas faziam parte da Ucrânia, da Geórgia, e eles desgostaram da Rússia, e aí a Geórgia saiu, abandonou a CEI.
Entre as repúblicas, a Rússia pode ser considerada a substituta geopolítica da União Soviética, porque como o governo ficava na União Soviética, a sede do governo da União Soviética era na Rússia, em Moscou. E daí a Rússia herdou tudo aquilo que a União Soviética tinha, onde se torna uma com as melhores condições. Novamente, a mãe russa, a responsável por articular acordos e reunir sob influências as outras repúblicas, delimitando tratados e controlando o arsenal nuclear da antiga União Soviética, do ponto de vista cultural. A ser divididos em dois conjuntos de países. Do lado europeu, os povos da maioria eslava, e a religião é a ortodoxa, a católica. E, por outro lado, do lado asiático, tem o islamismo, que é onde a população chama eles de muçulmano, aqueles que têm a religião muçulmana, que é o islamismo, certo? Então, daí surge o fim da União Soviética e essas repúblicas se tornam independentes. Então, a União Soviética, como a gente já foi dito aqui, implantou o socialismo, surgiu com o russo após a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. Então, a partir daí começou formando a União Soviética, implantando o socialismo. Então, o país deixou de ser uma monarquia para se transformar em uma república socialista. Certo? Então, o socialismo, como você já sabe, é um sistema econômico que não tem propriedade privada. A característica dela principal ou é coletiva ou as empresas são do Estado. O direito à propriedade privada foi eliminado, como foi extinta a propriedade sobre a terra. Quer dizer, você não podia comprar mais terra nesse período. Tudo ia pertencer ao Estado. Não era mais permitida a livre concorrência, onde você não tinha mais produto para você comprar. Você só ia comprar aquele que o Estado permitia. Apesar que não existia também as empresas privadas. Se não há empresa privada, não tem concorrência, porque tudo era vendido pelo próprio Estado. Característica comum da prática capitalista é a concorrência, né? Onde há uma concorrência. Já no socialismo não existe isso. Foi substituído pela planificação econômica. Essa planificação econômica é dentro do socialismo, onde o Estado é quem vai elaborar um projeto para produzir, para atender a necessidade da população. Só é produzir tudo aquilo que o Estado faz, combina. Toda a economia passou a ser organizada por meio de planos elaborados pelos órgãos centrais do Partido Comunista. O Partido Comunista era aquele que tinha o governo. Então, ele era quem ia determinar o que ia produzir para atender a necessidade da população. Só como foi dito antes, ele só produzia o necessário que a população ia consumir durante um ano ou mês. E com o tempo não teve muito investimento, esses produtos começou a faltar, porque a população aumentou e eles não acompanharam produzindo para atender a necessidade da população. Uma das maiores promessas dos comunistas era extinguir as classes sociais, idealizando uma sociedade sem classe, onde
não existia, não ia existir rico nem pobre, todo mundo tinha um poder aquisitivo só. Esse sonho, porém, nunca foi concretizado. Quer dizer, esse sonho de igualar todo mundo não aconteceu. Surgiu na União Soviética uma elite formada por membros do Partido Comunista e por altos funcionários das empresas estatais, que passaram a concentrar o poder político e econômico. Então, quem era do Partido Comunista? Os membros tinham poder, uma vida melhor, tinham as condições melhores. E quem era tinha grande emprego, uma função alta dentro das empresas do Estado. Aí tinha melhores condições de vida, também tinha o poder econômico e o político. Esses eram quem dominava a União Soviética. Além disso, a sociedade soviética não conseguiu conquistar os campos da democracia, porque eles não podiam, houve a censura, então eles não podiam falar aquilo que eles achassem do governo. Eles iam dizer, mesmo não gostando do governo, eles iam ter de ficar calados. Eles eram repreendidos, eram presos ou até massacrados, até morto se houvesse uma reação. A Revolução instituiu de forma ditatorial a existência de um único partido. Então, só existiu o Partido Comunista, aquele que estava com o poder nas mãos. Como já aconteceu aqui no Brasil, que só tinha 2 partidos aqui no Brasil, de 64 a 84. E só existia 2 partidos, MDB e Arena, que o governo não havia eleição nem para governador, nem para presidente, nem para o presidente da República, nem para governador e nem para prefeito das capitais. Então, a cidade de João Pessoa, Recife, Salvador, ali não era, o prefeito era nomeado pelo governador, e o governador era indicado pelo presidente da República. E o presidente da República também era indicado pelo Exército, pelas Forças Armadas. Então, não existia a eleição. Aqui era num período de militar, ditadura, que não havia liberdade também. Apesar que a gente ser capitalista, e lá na União Soviética o sistema era outro. Mas a ditadura existiu aqui, de 64 a 84. A ditadura militar, no caso, que você já deve ter estudado em história. Não era permitido crítica ao partido, assim como foram extintos os direitos da livre manifestação popular. O período de maior recrudescência do regime ocorreu durante o governo de Stalin, que foi um governo mais duro no período da União Soviética em cima do socialista, onde eles deixava e reprimia aqueles que eram contra. Stalin foi o sucessor de Lenin. Em 1924, Lenin faleceu. Aí Stalin assumiu o governo. Stalin governou a União Soviética com mãos de ferro por quase 30 anos. Durante o governo dele, os agricultores perderam as terras e foram criados os kopicus e sovicus, cooperativas e fazendas coletivas, idealizadas por Stalin. Foi um período intenso de repressões e massacres coletivas para aqueles que não concordavam com as forças stalinistas, que eram as forças de Estado. Stalin investiu fortemente na indústria de base e de armas. As indústrias de base são aquelas indústrias grandes que vão transformar o minério em peça e vai ser fabricar peça para o tipo de indústria em si. Sob esse governo, a União Soviética alcançou a condição de superpotência militar e, após a Segunda Guerra Mundial, transformou numa das
forças hegemônicas da Guerra Fria. Como já disse a vocês, a Guerra Fria era uma disputa ideológica entre o socialismo e a União Soviética, que durou muito tempo, quando a gente já viu. E foi extinta também quando existia o socialismo. Quando acaba a União Soviética extinta, então acabou a Guerra Fria em si. Em contrapartida, apesar de haver as transformações em uma das duas Atenção, maiores... mandar o segundo link, viu? Que vai cair agora. Certo. Vai cair agora. Tá bem.